Bom dia. Bom dia, Bom galera. dia, Neide. Tudo bem com vocês? Eu tô já, e você? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Vocês estão vendo a minha tela? Está compartilhada direitinho com vocês aí? Sim. Tá, porque, ó, agora o bagulho vai ficar sério. Vamos iniciar à medida que o pessoal está chegando. Não deixem de colocar, tá? O ok, o nome de vocês e a sala para a gente configurar a presença. Então, já dá uma olhada lá, já coloca lá no chat, tá? Chat que a gente ouve as duas pronúncias, uma do português e outra do inglês. E vamos iniciar, vocês vão pegar o livro de vocês, nós paramos lá na página 291. Eu tentei colocar, né, a reprodução das questões para ajudar a gente na abordagem. Então, vocês vão pegar comigo lá na 291, lá na questão 6, que a gente parou lá. Acharam aí? Localizaram o nome de vocês? E está pedindo o seguinte. Está pedindo para a gente fazer uma coisa muito parecida com o que a gente estava fazendo na outra aula, que é juntar as orações, formando um período composto, né? Que é típico da nossa abordagem de todo o primeiro semestre do ano 2, que é a exploração, a construção e a análise de todo tipo de período composto. Então, está aí na questão 6. Forme períodos compostos, substituindo por um pronome relativo a palavra destacado. Ela não está muito clara em termos de destaque, porque ela está em itálico, tá, gente? Então, quando ela está em negrito, a gente visualiza melhor. Ou quando ela está grifada, o itálico nem sempre a gente percebe. Então, tem que ficar mais atento quando for itálico do que quando for outro tipo de grifo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a palavra que está destacada, ou que vocês vão perceber que normalmente vem repetida, como vocês estão visualizando, ó, por um pronome relativo. Aqui, nesse caso da questão 6, diferente da questão 4 e da questão 5, que parecia um pouquinho com essa, ele não limitou ou delimitou para vocês que pronome relativo ele quer. Então, vocês podem usar aquele que vocês acham melhor, aquele que soa melhor, ou ainda fazer um exercício de ir trocando uma em outra para encadear os pronomes relativos e exercitar, né, na hora da construção. O que a gente tem que tomar cuidado? Que como ele não delimitou, onde cabe o cujo, por exemplo, e as suas variações, não vai caber outro pronome relativo. Vai caber só o cujo, certo? Mas onde cabe o que, o quem, né, e o qual, muitas vezes a gente pode trocar um pelo outro. O que a gente deve observar na hora de construir? Se for pessoa, por que não usar o quem? Tá? Ah, mas ficou errado eu usar o quê? De jeito nenhum, tá? É apenas um exercício para a gente observar onde é que cabe aquele pronome e qual o melhor uso dele. Então, nesse caso do comando aqui, do exercício, caberia um quem também, tá? Mas soa melhor o quê? Então, eu sempre vou priorizar ou vou destacar aquilo que soa melhor, tá? É chamado de eufonia. Eu sempre devo priorizar a eufonia da frase, porque aquilo que soa melhor para o leitor também vai, né, manter ou priorizar o sentido daquilo que eu estou pretendendo passar. Então, eu tenho aí, o diretor já ocupou cargos importantes. O diretor foi nomeado ontem. Aí, na frase que juntou as duas anteriores, que é a de baixo, está escrito assim, o diretor que foi nomeado ontem já ocupou cargos importantes. E aí ele pede também para a gente destacar qual é a função sintática do pronome relativo. Como é que eu vou identificar qual é a função sintática do meu pronome relativo? Eu tenho lá no período composto, mas eu posso retomar, gente, aqui no meu período simples, que está anteriormente colocado, inclusive vai estar nas alternativas para a gente aí, eu posso retomar nessa frase. Na primeira, o termo diretor exerce qual papel? Quem que ocupou? O diretor. Então, ele é o quê? Sujeito.
Na de baixo, ele continua sendo sujeito, porque quem foi nomeado ontem foi o diretor. Então, o que eu vou observar? Que esse que aqui está em itálico, exerce o mesmo papel que o diretor está usando ou está sendo estabelecido aqui. Então, essa expressão, o diretor que está na frase aqui, ele exerce o papel de dois sujeitos. Sujeito da expressão ou da locução foi nomeado e sujeito de ocupou, tá? Isso vai acontecer em todas? Não. Vocês vão observar que em cada uma nós vamos ter um sujeito determinado, claro, específico, e outras funções sintáticas sendo retomadas pelos pronomes relativos das questões. Então, vamos a elas. A primeira questão está aí. Eu vou pedir e nós vamos fazer juntos. Eu tenho uma feita de vermelho que eu vou exibir para vocês logo em seguida, mas eu quero que vocês visualizem comigo aqui a primeira. Ele não ganhou nada. Ele trabalhou bastante. Qual o termo que nós vamos ter que substituir? Está em itálico, mas não está muito visível. É o ele. Dá para a gente observar também que é o que se repete. Então, como é que ficaria a frase? Quem poderia ler aí o que fez na letra A? O ele cabe o quê e cabe o quem, né? Mas normalmente a gente vai usar o quê? Não tem problema nenhum. Quem poderia falar aí a resposta da letra A? O que fez aí na letra A? Eu posso mesmo. Pode falar. Então, eu coloquei o seguinte. Eu coloquei ele e aí entre vírgula, que trabalhou bastante, não ganhou nada. Corretíssimo. É essa mesma expressão correta que a gente teria na primeira frase. Por quê? Porque esse que trabalhou bastante, tá? Está justificando o fato de ele não ter ganhado nada, ou mais, está contradizendo, inclusive. Porque se ele trabalhou bastante, justificaria ele ganhar algo, né? Mesmo que não fosse muito, justificaria ele ganhar algo. Então, tá aí exatamente o que você me disse. Ele, que trabalhou bastante, não ganhou nada, tá? Detalhe, qual é o valor do que nós utilizamos aqui, né? Nessa frase construída, nesse período composto que nós construímos. O que vocês acham? Quem é que trabalhou? Não foi ele? Então, ele vai exercer qual papel sintático ali? Quem pode me dizer ali qual o valor dele? Sujeito? Sujeito, exatamente. Então, é só analisar a partir do verbo que a gente consegue identificar que o valor do que é de sujeito. Beleza? Vamos lá para a letra B. As anedotas causaram riso geral. O viajante contou anedotas. Como é que vocês juntaram essas duas frases no período composto? Quem pode falar a resposta que construiu aí na B? Arrisquem, gente. Posso falar a minha? Vocês não vão arriscar, não? Oi? Será? Não, acho que não caiu, não. Neide, Oi. a minha internet caiu, eu posso falar? Pode sim, pode falar. Eu coloquei assim, as anedotas cujo viajante contou causaram riso geral. Ah, muito bom, isso mesmo. Repete para mim, você usou qual pronome? Eu usei cujo. As anedotas cujo viajante contou causaram riso geral. O viajante contou. O cujo ficou estranho aí, tá vendo? É as anedotas contadas pelo viajante. Eu entendi o que você pensou, uma ideia de posse, né? Mas aqui, ele, não sei se você percebeu, houve um som estranho na construção do cujo, tá? Sim. Então, tenta substituir, eu acho que não cabe outra aí, a não ser que o que cabe o qual também, as quais, melhor dizendo, tá? As anedotas, as quais o viajante contou, causaram riso geral. Ou o que? Não vai caber o cujo nessa questão aqui, não. Nós vamos, acho que tem uma aqui que nós vamos poder utilizar o cujo, tá? Então, qual o valor do quê? O que vocês acham? Eu estou substituindo qual expressão? Vocês perceberam que são as anedotas, né, que estão repetidas. Então, nesse caso, não foi ele que contou alguma coisa? Então, anedotas aqui, ó, tem valor de objeto. Não tem mais valor de sujeito que nem na primeira. Ainda que eu substituir aqui pelo que, poderia também ser as quais sem prejuízo de sentido, eu tenho o que com valor de objeto direto, tá, gente? Então, observe que no primeiro,
o que vai ser sujeito, no segundo ele vai ser objeto direto. Quem colocou aí a questão do qual aí, né, as quais, melhor dizendo, também está certo, gente. Se possível, coloquem aí também no pequenininho em cima aí, ó, anedota as quais, para vocês observarem que cabe um e cabe outro, ok? Vamos lá na próxima. Foi deprimente o filme. Assistimos ao filme. Então, vamos ver como é que ficou. Opa, já pus a minha direto, né? Fui precipitado, deveria ter perguntado para vocês antes. Foi deprimente o filme a que assistimos. Observem, gente, que aqui eu tenho a substituição do termo o filme. Aqui virou ao filme. Quem assiste, claro que a gente não usa isso na fala, tá? Na fala, é muito comum a gente utilizar quem assiste, assiste a. Então, se assistir é transitivo indireto, eu tenho a obrigatoriedade de colocar essa preposição que tem aqui. E na fala, nós não falamos isso, não. Nós não falamos isso, assistimos o filme. Então, a gente tem que observar que ao filme, até mesmo pela grafia utilizada aqui na segunda frase da letra C, mostra direitinho para a gente o valor de objeto indireto. Eu até propositalmente coloquei o a que. Vocês poderiam ter colocado só o que, sem problema nenhum, mas eu estou colocando para destacar a importância da preposição para o objeto indireto, tá? Então, no primeiro, valor de sujeito. No segundo, valor de objeto direto. Na letra C, valor de objeto indireto. Vamos ver como é que ficou a letra D. Este é o livro. Você fez alusão ao livro na aula. Vocês observem que o termo o livro, né, foi substituído por ao livro na segunda frase, tá? E é exatamente o termo que está em itálico que eu vou ter que fazer substituição pelo pronome relativo em questão. Como é que ficou a frase de vocês aí na letra D? Alguém pode falar? Vocês estão me ouvindo, gente? A impressão que está mudo. Eu vou colocar a minha aqui, que eu estou achando que a gente está tendo oscilação na internet, né? Todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, isso dá também oscilação aqui. Eu até fiz a minha internet cabeada hoje para evitar que ela caia, tá? Então, vamos lá. Ficou assim. Este, na verdade, tá, gente? Depois vocês corrigem aqui para mim, que ficou errado a minha digitação. Este é o livro ao qual você fez alusão na aula. Eu usei o ao qual, mas vocês podem perfeitamente utilizar o a que. Só, por favor, corrijam aqui para mim, que no lugar de eles, é este, tá? Houve um erro de digitação. Ô, Neide. Diga. Diga, João. Em que não pode não, né? Em que? Não, porque quando você faz alusão, você faz a alusão a. Estranho, né? Isso. Então, você vai observar que o pronome relativo, ele vai ter sempre a mesma preposição exigida pelo nome ou pelo verbo. Aqui é nome, tá? Aqui é alusão. Mas se eu tivesse usado, por exemplo, o verbo aludir, eu também aludiria a. Então, você pode usar que, mas aí você vai usar a que ou ao qual. O em aqui não cabe. Até na hora da leitura, vocês percebem que fica estranho. Qual o valor, gente, do ao qual ou do a que são nossos pronomes relativos que a gente utilizou? Valor de complemento nominal. Por que é complemento nominal? Porque quem faz alusão a que. Eu tenho um termo que tem preposição e que está completando um substantivo abstrato. Por isso é complemento nominal, beleza? Vamos lá na letra E. Ele tem um carro, as portas do carro estão enferrujadas. Então, aqui cabe o cujo. Por quê? Porque as portas do carro, a ideia de posse, né? E são as portas do carro que nós vamos retomar. Vamos ver como é que ficou essa frase. Eu coloquei aqui para vocês. Ele tem um carro cujas portas estão enferrujadas. Aqui cabe o cujos, tá? Lembrar que aqui eu não posso colocar um artigo depois, porque esse artigo já está aqui no meu pronome. Não cabe uma preposição, mas poderia, dependendo do verbo, dependendo do nome que tivesse aqui, e tivesse associado ao pronome relativo, caberia preposição. Nesse caso, então, o correto ficaria. É a mais estranha delas, eu acredito que é a que vocês tiveram aí na hora de compor, de escrever, maior dúvida. Então, ficou, ele tem um carro cujas portas estão enferrujadas.
E mais, a gente vai observar que o cujas, quase sempre, cujas, suas variações, vai ter valor de adjunto de nominal, tá? Quase sempre. Não é totalidade, mas é quase sempre. Por quê? Porque a gente vai observar que o do cargo que a gente vê aqui, ó, na minha frase, exerce exatamente o papel de adjunto de nominal de portas. Ele é um especificador de portas, e portas é concreto. Então, adjunto de nominal. Ah, e se por acaso eu tivesse essa ideia de posse e fosse abstrato, aí seria complemento. Por isso que eu estou falando que quase sempre o cujo e suas variações vão exercer função sintática de adjunto de nominal. Beleza? Ficou clara essa parte, gente? Podemos prosseguir? Aí nós vamos dar sequência aí na questão 7 do livro, que é uma tirinha aí do H. Vamos a ela? Nós temos aí na questão 7, a tirinha do H, e tem aí ele discutindo com a Elga. Que fim levou aquele jovem gentil e atencioso? Aí tem um quadradinho que vocês vão ter que completar, né? Me casei. Eu estava distraído. Você falou comigo? Ou seja, coitada, né? O jovem, atencioso, gentil com quem ela se casou, já nem existia mais. Eu acho que o Agar aí, ele é literalmente completamente distraído, aquém do que a Elga em si desejaria ou deseja como marido. Então, está perguntando logo abaixo aí, que é exatamente o que vai completar o quadradinho. Que pronome relativo, seguido ou não de preposição, ou seja, eu acho até que não é nem seguido, tá, gente? É iniciado, regido por uma determinada preposição. Completa o primeiro quadrinho da tira de acordo com o contexto. E aí, o que vocês usaram? Eu até falei ele aqui automaticamente. Qual é o pronome relativo? Eu usei com quem? Com quem também? Com quem ou com que. Por quê? Eu posso utilizar como é uma referência à pessoa, o quem. Mas eu posso também utilizar ou com o qual, com a qual não, com o qual, tá, gente? E digitação ali de novo. Eu pus ali um A e é o qual casei. Pode ser também com que, tá? Cabe os três. Com quem, com o qual ou com quem. Com que. Todas, tá? Todas as hipóteses, eu vou precisar da preposição, tá? Por quê? Porque quem se casa com alguém, ok? Então, eu vou precisar utilizá-lo relacionado na preposição. O mais claro é o com que. Vamos à próxima, agora já na página 292, nós temos um texto, tá? Eu reproduzi ele aqui do jeito que deu, todo jeito que eu colocava ele, com um pedaço do título, então eu tentei encaixar aí. Então, é o leitor e a poesia. Vocês vão observar que o Afonso Romano Santana, ele vai apresentar uma visão da poesia diferente da maioria, né, dos poetas, dos críticos literários. Então, ele diz assim, poesia não é o que o autor nomeia, é o que o leitor incendeia. Não é o que o autor pavoneia, é o que o leitor colha a colmeia. Não é o ouro na veia, é o que vem na bateia. Poesia não é o que o autor dá na ceia, mas o que o leitor banqueteia. Ele usa aí umas palavras para rimar, nem todas, né, conhecidas como banqueteia ou pavoneia. Então, vamos primeiro interpretar o texto e aí a gente vai comentar as questões que ele vai explorar aí. Nomear, dá nome, beleza. Incendeia, colocar fogo, né? Fazer com que tenha pulsão, que tenha vida, que tenha fulgor, vigor. Pavoneia, a ideia do pavoneia aqui remete a pavão, tá? Então, pensem ou preocupem ou associem a palavra pavão. O pavão é aquele animal de penas, né, bonitas, garbosas, que tem essas penas bonitas justamente para atrair a fêmea. Então, essa questão do pavão tem muito a ver com a aparência. Então, aquilo que o autor quer aparecer, quer destacar, não é isso. E ele diz que é o que o leitor colha a colmeia. Então, é aquilo que o leitor consegue ver daquilo que o leitor está mostrando, certo? Na primeira estrofe, vamos retomar ali, não é o que o autor nomeia, não é aquilo que o autor
quer colocar, quer destacar, mas é aquilo que o leitor consegue perceber, consegue ver vida, consegue ver sentido, né? Não é o que o autor pavoneia, não é aquilo que o autor quer parecer, quer destacar, quer mostrar. É o que o leitor colhe a colmeia. Então, pensa na ideia da colmeia como uma coisa que nos possibilita visualizar o conjunto. A colmeia é o trabalho em equipe, é o trabalho em grupo. Então, quando a gente diz, ou quando a gente observa o que o Alfonso de Romano Santana, que através do lírico, quer dizer para a gente, não é o que o autor quer mostrar, mas é o que o autor destaca no conjunto, colhe a partir do que vê. As palavras não estão colocadas ali apenas por uma questão de aparência, mas uma questão para mostrar sentido. Então, ele está colhendo interpretações, colhendo significados, tá? Aí ele vai remeter para outro campo semântico. Não é o ouro na veia. Esse ouro, vamos pensar na ideia de sentido, de significado, né? Mas o que vem na bateia. O que é a bateia? É aquela espécie de peneira, tá? Que a gente tem quando a gente está falando do garimpeiro, por exemplo. É como se o leitor fosse o garimpeiro que estivesse colhendo a pedra significativa ou a pepita de ouro, né? Como ele coloca aqui na ideia do garimpo, tá? E na última estrofe, o que ele vai trazer para a gente? Não é o que o autor dá na ceia, ou seja, o autor, o leitor, são pessoas, interlocutores distintos. O autor está ali caracterizado de lírico e está oferecendo um banquete, são as palavras. Então, quando ele coloca aqui banqueteia, que é uma palavra que nos parece estranha, o leitor está diante de um banquete. Aqui eu vou remeter uma coisa que está muito em voga antes da gente passar para a interpretação. Algum de vocês já viu o filme, deixa eu lembrar aqui, que fala do banquete bem caracteristicamente? Está muito em voga na Netflix. E deixa eu lembrar aqui, que raiva que me fugiu aqui. Eu vi, até me incomodou bastante o filme, ele é considerado para alguns críticos como um filme de terror. Eu até falei outro dia com um dos meninos do Avançado, à medida que for falando aqui, vai aparecer o nome do filme em si na memória. Fugiu aqui no momento. Esse filme está sendo muito comentado no Netflix, mas ele escandaliza, tá, gente? Ele incomoda, porque é um banquete, né? A história de uma mesa que vai subindo e vai descendo, determinado ali pelo banquete, né? Para quem está sendo servido. Então, é um filme que nos incomoda bastante. Daqui a pouco eu comento ali a partir do nome dele. Que agora E que é o poço. Isso mesmo, o poço. É porque a ideia de que a gente vive, né? A sociedade extremamente desigual e que vai subindo e vai descendo o banquete, como o próprio Afonso Comando Santana nos remete aqui. Fugiu completamente, adoro o nome do filme. Eu lembrava das cenas do filme, eu lembrava do nome. Nesse caso do filme, que é o Poço, ele faz uma analogia à nossa sociedade, tá, gente? Incomoda bastante, mas quem puder, veja, porque ele escancara a questão da desigualdade, a questão dos nossos problemas, e me incomodou muito, viu? O filme, assim, terminei muito incomodada. Eu acho que esse incômodo é justamente porque escancara a desigualdade social que ele mostra aqui no poema também, né? O leitor só vai banquetear, ou seja, só vai ser servido o banquete a partir do momento que tem algo para ser servido, que é o que o filme O Poço mostra. Quanto mais alta é a escala social, mais comida tem à mesa. Quanto mais baixa a escala social, menos comida. E mais voraz é a sociedade que devora o que está ali, né? Então, como que a sociedade é injusta e desigual? Vamos dar sequência aí nas questões. A partir aí, o livro de vocês traz 3 questões aí exploradas. A primeira e a segunda vão estar nessa tela, a terceira vai estar na tela seguinte. Então, vamos lá. O poema faz uma reflexão sobre o que é a poesia. Aí tem um detalhe que eu acho importante frisar, eu sempre comento em sala, mas se por acaso a gente não falou, eu acho importante a gente destacar. Qual a diferença entre poema e poesia? Poema é estrutura. Quando a gente pega o poema do Afonso Romano Santana, a gente tem um poema porque temos linhas. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 estrofes,
tá, gente? Essas 4 estrofes são constituídas de versos dísticos. O que é dísticos? São estrofes com 2 versos, tá? Então, o Afonso Romano Santana, ele tem uma estrutura de poema. Por quê? Porque ele construiu versos que compõem estrofes e essas estrofes compõem o seu poema. Ah, mas é poesia. Claro que é. A poesia confere algo poético ao conteúdo. Então, quando a gente está falando de uma coisa, né, que é metafórica, que nos remete a outras imagens, aí eu tenho o conceito de poesia, certo? Então, toda vez que eu estiver falando de poema, eu estou falando da estrutura, e toda vez que eu estiver falando de poesia, eu estou falando de conteúdo. Ah, mas eu posso usar um pelo outro? Eu posso trocar? Falar de poesia quando eu preciso falar de poema? E posso falar de poema quando eu estou falando de poesia? Posso em muitas situações. Não em todas, mas em muitas. Aqui, o autor do livro de vocês faz uma jogada na construção da questão 1. O poema faz uma reflexão sobre o que é a poesia. Quando ele está falando do que é a poesia, ele está falando de conteúdo. Por isso que ele desmembrou o poema, que é a construção de versos, nos traz conceito de poesia, tradicionalmente vista como fruto da criatividade ou da inspiração do poeta. Observe os versos em que o eu lírico diz que a poesia não é, ou seja, não é isso, mas é aquilo. Ele faz isso constantemente na construção dos versos. E os versos em que ele diz que a poesia é. Então, vamos ver o que é isso que a gente está falando ali. Ele coloca assim, não é no primeiro e é no segundo. Não é no primeiro e é no segundo. Então, ele está fazendo a construção metafórica, né, feita pelo Afonso Romano Santana, explora a negação e a afirmação constantemente nos dísticos, ok? Então, vamos ver aí na exploração da interpretação. Em síntese, o que o eu lírico nega na definição de poesia? O que vocês responderam? O que ele está negando? Ele vai perguntar o que ele é, o que ele nega, depois o que ele afirma. Eu lírico, lembrar, tá, gente? Eu lírico é o eu que fala na poesia. Quando a gente fala lá da poesia do Afonso Romano Santana, o autor está do lado de fora. O autor é o Afonso Romano Santana. Mas o eu lírico é essa imagem, essa representatividade que o próprio autor vai escolher para colocar nos seus versos. Qual é a negação afirmada ou colocada aí para gente? Quem poderia responder aí? O que ele nega? Vamos, gente? Vocês estão me ouvindo? O que o autor está negando na síntese dele? Ele está negando que a poesia é o que o próprio leitor pensa. Então, ele nega o que é a poesia. Ele nega que a poesia, que é o que o poeta pensa sobre poesia. Ou seja, que o poeta tenta comunicar. Como há uma constante negação do que é a poesia, do que é o que ele pensa, ou do que ele tenta comunicar, o eu lírico vai afirmar que a poesia é, que é na letra B, né? É exatamente o contato, né, entre o poema e o leitor. Ou seja, a poesia só vai existir quando há esse contato entre o poema e o leitor. Só vai ter poesia nesse momento. Aqui tem outro erro, tá, gente? Vocês consertam aí para mim. Bom, que novidade está, né, neste conceito de poesia, considerando a visão tradicional? E para esse autor, né, esse eu lírico, a poesia consiste na novidade de incluir o leitor como parte do poema. Se eu perceber, ou se eu visualizar o leitor como uma esfera ou numa esfera externa, eu não vou conseguir ver sentido na poesia. Então, por que muita gente tem dificuldade de interpretar a poesia ou não gosta de poesia? Porque não entende. Quanto mais sintético for um texto, mais difícil é a sua interpretação. Então, o poema ele tem essa sua capacidade de síntese, de enxugar sentidos. Por isso mesmo, vai conferir significações mútuas, né, e diferenciadas para o meu texto como um todo. Na número 2, é perguntar assim: de acordo com o poema, poesia é o que o leitor incendeia, o que o leitor banqueteia,
O que vem na bateia. Troque ideias com os colegas e que interpretação pode ser dada, né, para essas definições de poesia. Eu queria ouvir o que vocês comentaram aí, o que vocês escreveram. E acho que, de alguma forma, eu já dei pistas ao comentar o poema, né, quando eu apresentei ele lá atrás. E aí, o que seria, qual é a significação que vocês dariam para os versos? A poesia é o que o leitor incendeia, a poesia é o que o leitor banqueteia, a poesia é o que vem na bateia. E aí? Bateia ou bateia? Porque eu já ouvi as duas pronúncias também. O que vocês me dizem? Alguém pode responder? Vamos, gente. Vamos dar sequência aí. Não sei porquê, mas eu hoje não estou escutando vocês direitinho. E há sempre uma participação bacana dos M2. Neide, eu posso falar? Pode sim. Não sei se está certo, mas eu coloquei assim. De acordo com o poema, a verdadeira poesia é colhida pelo leitor, como se ele fosse um garimpeiro. A poesia de verdade é aquela que é capaz de incendiar o leitor, isto é, estimular sua inteligência e sua sensibilidade e satisfazê-lo plenamente, como se ele estivesse em um banquete. Excelente. Parte da resposta sua bate muito com a resposta que o autor do livro sugere e você vai até além. Excelente. Eu acho que o papel da poesia é esse mesmo. Eu acho que nós estamos vivendo nessa fase de quarentena uma carência muito grande da poesia. Por isso mesmo, até comentei com a Lisa e com outras pessoas da coordenação, que eu não quero deixar a ideia do podcast morrer, porque eu acho que, de alguma forma, ele faz com que essa reflexão, essa dor que a gente sente, esse incômodo que a gente sente devido ao papel da pandemia, faz com que a gente também reflita sobre como que a gente pode modificar as estruturas ou a vida que a gente tem no mundo lá fora, principalmente quando isso tudo passar. Então, a sua resposta está corretíssima. A poesia é exatamente isso, fazer com que o leitor se perceba como o garimpeiro que está ali, né, seguindo ou destacando, ou colhendo aquilo que de melhor ele pode ter para ser oferecido. Então, o autor coloca algo ali, mas quem tem que ter sensibilidade para sentir, para ser tocado, para ser percebido, é o leitor. Se o leitor não conseguir se ver como sensível, o poema e a poesia vão ficar desperdiçados. Então, parte da resposta que o autor do livro nos sugere está aí bem parecida com a sua vai até além, Isadora, então eu acho que acrescentou bastante, que a verdadeira poesia é colhida pelo leitor como se ele fosse um garimpeiro, né? Como se ele estivesse lá na bateia colhendo as palavras. Bom, a número 3, ela vai nos dar uma ponta aí, né, para uma questão que está na outra tela. Então, o poema é construído por meio de paralelismos. Isso aqui é muito importante. Várias poesias vão ser construídas dessa forma. Nós já trabalhamos paralelismo, foi até uma das nossas primeiras aulas, né, presenciais ainda, falando sobre essa questão das estruturas, né, que se repetem, mas que se repetem de maneira intencional para construir significações e musicalidade. Então, ao colocar o paralelismo sintático e semântico, né, dentro do seu poema, o autor faz uma estrutura bastante interessante. O que ele faz? Ele pega a palavra poesia, até foi isolada, colocada, né, deslocada pelo próprio autor. Poesia não é o que o autor nomeia, poesia é o que o leitor incendeia. Então, ele está fazendo uma negação e, posteriormente, uma negação. Ele faz um contraponto entre o autor e o leitor. Vamos ver o que a questão 3 vai pedir para a gente, que o nosso tempo está no finalzinho. E aí, a nossa próxima aula, a gente dá sequência a partir de onde pararmos, beleza? Então, vamos lá. Aqui, classe gramatical. Toda vez que falar de classe gramatical, vocês vão lembrar substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, ou seja, né, o campo da morfologia. Aqui, classe gramatical pertence às palavras o e que nesses dois versos. Então, vamos retomar aqui as duas, né, as duas expressões. Ele tem aqui, ó, poesia não é o que o autor nomeia. Observe que esse o no verso tem valor de quê? De aquilo. Poesia não é aquilo que o autor nomeia. Então, observem que esse o, seja que, eu tenho valor de aquilo. Então, poesia é aquilo que o leitor incendeia. Aí ele vai perguntar do que também.
Então, o tem valor de quê? De pronome demonstrativo, porque equivale a aquilo. Beleza. Poesia não é aquilo que. Esse que, aqui está retomando qual o valor? Aquilo o qual o autor nomeia, aquilo que o leitor incendeia, o qual o leitor incendeia. Então, o que a gente vai observar? Que a classe gramatical de o é pronome e do que, pronome também. O, pronome demonstrativo, o que, pronome relativo. Então, eu até coloquei com resposta. O, pronome demonstrativo, porque equivale àquilo. E o que? Pronome relativo. Eu posso substituir o que nos dois versos pelo qual e as suas variações. Qual é a função sintática? Valor de função sintática, vocês vão lembrar. Sujeito, objeto direto, complemento nominal, agente da passiva, que a gente estudou o ano passado. Então, vamos lá. Opa. Aqui eu tenho o O. O que eu observo que o O vai ser aqui? Eu tenho poesia como sujeito, não como advérbio, é verbo de ligação. O que esse O vai ser, então? Predicativo do sujeito. E o que? Eu tenho o que, nesse caso, com outro papel, né? Vamos analisar lá no verso. Eu tenho lá verbo de ligação, sujeito, certo? O como predicativo do sujeito. O que vai fazer aqui? Ele vai qualificar, né? Ele vai mostrar esse o qual ali, ele está adjetivando. Ele tem valor de outra classe gramatical. Vamos ver aqui qual delas nós vamos exercitar. O vai ser predicativo do sujeito. O que, ele pode ser duplamente, ele pode ter dois papéis, por isso que eu não comentei antes. Ele pode ser objeto direto e ele pode ser sujeito. Vocês vão observar que quase sempre nós vamos visualizá-lo como sujeito. Porque para ele ser objeto direto, eu teria que ter um verbo ali com valor de transitivo, né? Direto. E nesse caso não compete para a gente. Então, vamos lá na frase, né? Nesse caso, eu tenho esse que aqui, ó, com valor, né? De sujeito, mas eu posso retomá-lo como valor de objeto se eu analisar a frase seguinte. Por isso que eu joguei aqui na tela de novo. O autor nomeia o quê? A poesia. Então, eu posso ver como objeto direto também, tá? Ou a poesia é nomeada pelo autor. Então, nesse caso, como eu tenho uma duplicidade de leitura nessa frase, eu posso ver o que como sujeito e eu posso vê-lo como objeto direto. Se a gente analisar a partir do que está no segundo verso, na segunda parte do verso, melhor dizendo, tá? Na segunda oração, vai ser mais fácil vocês visualizarem como complemento de nomeia e como complemento de incendeia, objeto direto. Se eu analisar a primeira parte aqui, eu vou visualizar muito mais com valor de sujeito, beleza? Então, vamos lá, só deixar isso concluído, né? Que a função sintática dessas palavras, então, está relacionada aqui, que depende do sentido, beleza? 4. Vamos ver se a gente consegue concluir essa 4 para eu continuar a partir do anúncio com vocês na outra aula. Observe que tanto o pronome relativo quanto a oração adjetiva têm fundamental importância na construção dos sentidos do poema. Como se classificam as orações adjetivas empregadas no texto? Vocês vão observar que o texto todo se constitui sem vírgula. Então, todas elas vão ser o quê? Orações subordinadas, adjetivas, restritivas. Porque não tem vírgula, se tivesse vírgula, teria o papel explicativo. Aí pergunta na letra B. Considerando o tema e a finalidade do poema, responda. Por que as orações adjetivas foram empregadas com tanto destaque? Por quê? O que ele quer fazer? O objetivo do texto é caracterizar a poesia. Então, é natural o emprego dos adjetivos e de orações adjetivas. Alguém respondeu diferente aí na 4, letra B? E aí a gente conclui e finaliza por aqui? O que vocês responderam, galera? Galera? Respondi a mesma coisa, Neide. Uma coisa parecida aí, né? Para caracterizar a poesia como tal. Então, nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula, nós vamos continuar, então, no 293, com esse anúncio aqui, certo?